na Baía de Guanabara, falando sobre os primeiros mártires da fé evangélica no Brasil. Quem foram os huguenotes? Os huguenotes foram protomártires da fé evangélica no Brasil. Eram crentes franceses, reformados, presbiterianos, calvinistas. Isso abrange o período entre 1555 e 1560. Foi sob os auspícios do almirante Gaspar Coligny, que foi o chefe supremo da Marinha francesa e era reformado, protestante. Ele é líder do partido dos huguenotes. Os huguenotes franceses contavam com o apoio decisivo de João Calvino, e eles que vieram ao Brasil foram os primeiros cristãos reformados a chegarem ao Brasil. E quando nós pensamos que há 460 anos passados nós já tivemos a presença desses huguenotes, e aí está a figura de Gaspar Coligny, aquele que foi o mentor dessas duas expedições às terras do Brasil. Foi o próprio João Calvino quem assinou as credenciais dos dois primeiros pastores reformados, Pierre Rigier e Guillaume Chartier, acompanhados por 14 famílias calvinistas que deixaram Genebra para virem até a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e aqui chegaram no dia 7 de março de 1557, ou seja, há 460 anos. Parece uma jesuicidência que nós estejamos tratando desse assunto exatamente nesta mesma época, com os anos fechados, certinhos, de 460 anos da presença cristã evangélica no Brasil. Ocorreu a primeira expedição em 1555. Nós vamos citar vários historiadores, entre eles André TV. Villegagnon trouxe uma expedição de 400 homens, militares em sua maioria, e muito cedo ele foi chegando e autoproclamou-se rei das Américas. Mais tarde ele abandonou o título de rei, diz não, governador. No relatório consta que o lugar foi denominado inicialmente de França Antártica, e daqui a pouco nós vamos conhecer por que esse desejo de marcar o continente americano com a França. A pequena ilha chamava-se Ilha Coligny. Depois foi construído um forte, Forte Coligny. Nós vamos ver esse forte nos seus primórdios, numa gravura, e atualmente e até hoje é a ilha de Villegagnon, onde tem a escola naval que preparam os oficiais para a Marinha do Brasil, e ali temos também o nosso aeroporto doméstico. Villegagnon confessou-se reformado, fez a sua pública profissão de fé e participou da primeira comunhão ou Santa Ceia celebrada no Brasil no domingo 21 de março de 1557. Quais foram as razões? Aí está o Forte Coligny nos seus primórdios. São gravuras que a minha filha Liliane, que me ajudou a preparar esses slides, essas transparências, ela foi pesquisando e enriquecendo esta fala. Razões para os franceses buscarem refúgio no Brasil. Segundo o historiador Jean Delery, que foi o escritor que veio junto com as duas expedições, ele foi o escritor desta presença aqui. Havia dois motivos, um religioso e o outro político. O religioso é estender o reino de Jesus Cristo para além mares, criar uma terra onde houvesse liberdade religiosa para perseguidos das guerras religiosas da Europa. Este era o motivo religioso. Tinha até um transfundo missionário e de fato foi para estabelecer a igreja aqui mesmo. O motivo político tinha relação com o Tratado de Tordesilhas, quando o Papa Alexandre VI, 1484-1492,
dividiu as novas terras recém-descobertas das Américas entre Espanha e Portugal, que nós todos sabemos que a América Morena, a América do Sul, ela tem basicamente a colonização espanhola e portuguesa. Então, era justo que fosse assim o traçado de Tordesilhas. Desde cedo manifestou-se o interesse da França pelo continente americano. A segunda expedição, pouco menor, Domingos Ribeiro, acompanhando as narrativas de Jean Delery, informa que havia 280 pessoas na segunda expedição. Chegou ao Brasil no dia 7 de março de 1557, foram recebidos com euforia por Villegagnon, que pediu aos dois pastores para iniciar de pronto a Igreja Evangélica Brasileira, em perfeita consonância com as normas e a disciplina da Igreja Calvinista em Genebra. O reverendo Pierre Richier conduziu o primeiro culto protestante no Brasil, lendo o Salmo 27, versículo 4, que nós lemos hoje aqui na abertura da nossa reunião, e entoando do Saltério de Genebra o Salmo número 5, que estava marcado aqui, ali os 3 primeiros versículos, e juntamente com Guillaume Chartier, celebraram a primeira Santa Ceia no Brasil. E aí nós temos um monumento escultórico, que foi colocado em frente à Catedral Presbiteriana, e este monumento escultórico foi um esforço muito grande do senador Marcelo Crivella e um apoio muito decisivo do presidente da Petrobras, que fez a contribuição para que nós tivéssemos um monumento. Só estabeleceu uma condição: não queria placa, nenhuma referência ali, por razões óbvias. Então nós temos aí um marco sobre a celebração da Santa Ceia. A celebração da primeira Santa Ceia e os batismos foram transformados em um pomo de discórdia pelo jesuíta e ex-frade Jean de Contac. Ele veio junto com a expedição, era um ex-frade muito ligado também à chamada Santa Inquisição. Ele insistiu com Villegagnon que aqueles pastores eram hereges de Lutero e de Calvino, pois usavam pão ao invés do pão matzá. Matzá é o pão sem fermento. E também não misturavam água ou vinho na hora de celebrar a Santa Ceia. E também no batismo não usavam o óleo, nem o sal, nem a saliva. Para quem não é afeito a nenhuma tradição católica, tem mais uma visão já evangélica, o padre, quando batiza uma criança pequenininha, ele tira da saliva da própria boca dele, mistura com sal e põe na boca do recém-nascido. Agora imaginem você essa prática. E ainda, além de derramar a água, tem a aplicação do óleo. Claro que um frei jesuíta iria reclamar que esse batismo não estava de acordo com as normas católicas. Eles foram questionados pelo governador acerca das divergências na celebração do batismo e da Santa Ceia, e sabe o que aconteceu? Foram recolhidos ao cárcere. Você começa a perceber como vai apertando o cerco. Eu quero pedir a ajuda do nosso primeiro vice-presidente, porque aí nós temos uma prancha mostrando a Confessio Fluminenses, a confissão de fé dos mártires da Bahia de Guanabara. Aí estão os seus nomes: Jean de Bourdelle, Mathieu Vernel, Pierre Bourdon e André de Lafont. Vamos escutar esta leitura para você ver como as coisas são. No dia 7 de março de 1557, chegou a Guanabara um grupo de huguenotes, calvinistas franceses, com o propósito de ajudar a celebrar um refúgio, a estabelecer um refúgio para os calvinistas perseguidos na França. Perseguidos também na Guanabara, em virtude de sua fé reformada,
Alguns conseguiram escapar, outros foram condenados à morte por Villegagnon. Foram enforcados, seus corpos atirados de um despenhadeiro em 1558. Antes de morrer, entretanto, foram obrigados a professar por escrito sua fé, no prazo de 12 horas, respondendo uma série de perguntas que lhes foram entregues. Eles assim o fizeram e escreveram a primeira confissão de fé na América, sabendo que com ela estavam também assinando a própria sentença de morte. Nós vamos ter uma oportunidade singular de participar, todos nós que estamos aqui, da leitura da Confissão de Fé dos Mártires da Baía de Guanabara. Claro que é preciso lembrar que esse documento tem mais de 460 anos. Em 1935 ele foi traduzido do latim por Erasmo Braga para o vernáculo português. Então é preciso a gente dar algum desconto. Nós vamos ler e ter a noção de conjunto. Imaginem vocês, eles estavam na cadeia com papel, tinteiro e caneta, a Bíblia, mas não tinham a biblioteca, não tinham livros. Eles trabalharam com a memória e também nas próprias perguntas, o ex-frade já contextuava citando alguns dos pais da igreja. Então vocês vão ver que esses reformados também fizeram citação dos pais da igreja para favorecer o pensamento reformado. Nós vamos fazer essa leitura abordados em toda a confissão de fé. Esta confissão é a primeira das Américas. Foi escrita na prisão e selada com sangue. Tenho para mim que uma frase como esta nos responsabiliza muito. Quantas vezes, só porque a pessoa aceitou o batismo, confessou a Jesus, teve restrições em casa, na família, etc., ele fica tão aborrecido. Imagina se nós tivéssemos que selar a nossa profissão de fé com a nossa própria vida. Então devemos ter um grande respeito àqueles que vieram antes de nós. Segundo item, é uma confissão de fé legítima, tanto por seu formato quanto por seu conteúdo. Erasmo Braga, tradutor do texto original, como escritor, filósofo e teólogo, afirma: é uma confissão de fé calvinista, é uma confissão de fé dos nossos pais na fé, é especialmente uma resposta contundente às heresias de Roma. É a primeira confissão de fé escrita nas Américas e a primeira confissão evangélica do Brasil. Foi selada com o sangue deles. E prossegue enaltecendo a Confessio Fluminensis. Definições concisas, precisas e profundas. É a característica marcante da confissão de fé dos mártires da Guanabara. Os mártires de Villegagnon revelam estudos feitos pelos pais da igreja naquela época. Revelam um conhecimento invejável dos pastores e leigos daquela época. É uma confissão de fé calvinista. Olhemos que trata-se de uma confissão de fé trinitária, com diversos pontos em comum com outras confissões de fé mais utilizadas. E ainda mais, insiste na aceitação das Escrituras como palavra de Deus e completo e única regra infalível de fé e de prática, de doutrina e de ética. A aceitação das Escrituras como palavra de Deus é basilar para a confissão de fé reformada. A segunda vinda de Cristo é afirmada e reafirmada. Os sacramentos, o livre-arbítrio esclarecido de uma forma tão contundente por leigos, não foram pastores não. Cristo como único mediador, e fala da ressurreição e da vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-me, antes de abrir para o debate, listar os mártires da fé reformada. Quero neste momento
referir com muito respeito a Jean de Bourdelle. Jean de Bourdelle foi o relator da confissão. E quando escreveu a confissão de fé e leu perante o governador Villegagnon, a pergunta que o governador fez foi esta: estas são as respostas que dais às nossas perguntas? Eles reafirmaram: de todo o nosso coração. Durante aquele interrogatório, em face de tal coragem e ousadia, o vice-almirante deu uma bofetada tão forte na boca e no nariz de Jean de Bourdelle, que na mesma hora o sangue jorrou do nariz e da boca, somando com as lágrimas. É assim que se sela uma confissão de fé. Ainda bem que você não estava sentado aqui. É claro que eu não faria isso, viu? Isso é só para dar um pouquinho mais de calor, porque você pode esquecer de tudo, menos da bofetada de Villegagnon. Domingos Ribeiro prossegue contando-nos os trágicos acontecimentos daquela sombria sexta-feira, 9 de maio de 1558. O governador decidiu pela execução de todos os signatários da Conférência Fluminenses. Eram eles Jean de Bourdelle, Mathieu Verneuil, André de Lafont e Pierre Bourdon. O primeiro a ser executado foi Jean de Bourdelle, o relator da Confissão de Fé. Assim que ele subiu ao patíbulo, à plataforma das execuções, ajoelhou-se e orou. E após a oração, levantou-se e se rendeu ao seu executor. Diz Jean de Lery que tanto Bourdelle como os demais executados eram violentamente atingidos na nuca e caíam. Aí amarravam os pés e os braços nas costas atrás e eram jogados nas águas cristalinas da Baía de Guanabara, ali bem junto daquele antigo farol da ilha de Villegagnon. Depois vou referir a isso daqui a pouco. O segundo a ser executado foi Mathieu Verneuil. Ele suplicou por sua vida e se ofereceu como escravo para escapar da morte. Mas o governador disse que ele valia menos do que a poeira da estrada, menos do que cocô de cavalo. Verneuil orou em alta voz, diz Jean de Lery, testemunha ocular da história: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Naquele momento ele foi duramente atingido na nuca, caiu e com os pés amarrados foi lançado nas águas azuis da Baía de Guanabara. Agora era a vez de André de Lafont. Ele era o único alfaiate do forte. Havia uma intenção do governador Villegagnon de poupar-lhe a vida. André de Lafont havia declarado que se alguém conseguisse provar pela Bíblia e pela razão que ele estava errado, algo que ele tinha certeza que era impossível alguém provar, ele renunciaria à fé reformada. Então Villegagnon, tem esperança, não mate isso. Ele precisava do alfaiate. Finalmente o quarto, Pierre Bourdon, que tinha sido deixado para trás no continente gravemente enfermo, também foi levado ao lugar da execução. Ele caminhou impávido naquele patíbulo, tendo já nas suas mãos amarradas para trás, fez uma fervente oração, diz Domingos Ribeiro. Então foi desconjuntado com uma tremenda cutelada na nuca e lançado nas águas cristalinas do Atlântico. Imediatamente após as execuções, por volta das 10 horas da manhã daquela sexta-feira sombria, diz Domingos Ribeiro, o governador reuniu toda a corte do forte para dizer-lhes que deveriam abandonar de pronto a fé reformada, se não quisessem ter a mesma sorte daqueles que eles acabaram de ver punidos. Perseguição, restrição e oposição estavam claramente presentes nesta primeira tentativa de implantar a fé reformada na parte sul do hemisfério.
no jornal Imprensa Evangélica de 1888, na página 2, Erasmo Braga afirma: não existe em lugar nenhum do mundo quem tenha tão vívido monumento à sua fé como os mártires da Baía de Guanabara. Esta confissão de fé veio para ficar. Sabe por quê? Leiamos juntos esta frase de Tertuliano do século III. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Mais uma vez, todos juntos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Conclusões. Quero primeiro dizer que o governador Villegagnon estava em franca oposição à fé. Assim, tem um livro, né? Isso aí é apenas para dizer que esse livro está à disposição dos que desejarem. E ele tem não só a confissão de fé, a Confessio Fluminensis, ele tem também 32 princípios para fazer a sua igreja crescer, e se já está crescendo, crescer mais ainda. O livro está aqui. Foi muito interessante. Então, estão à disposição. A nossa secretária vai oferecer o livro, tem custo mesmo, de R$25, tá certo? Foi publicado pela editora Vida. A segunda realidade: o governador estava em franca oposição à fé calvinista, suspeitava dos pastores e renegou publicamente a fé reformada e foi considerado pelos pastores como apóstata. É preciso ter coragem. Tem pastor que não tem coragem de corrigir as heresias e os erros do rebanho. Segundo os pastores huguenotes, por seu turno, seguindo os bons termos da teocracia calvinista, decidiram: já que o governador renegou a fé, tornou-se um apóstata da nossa religião, nós solenemente declaramos que não mais o reconhecemos como Senhor soberano sobre nós. Antes o temos como um tirano e o inimigo da fé. Terceiro, em virtude de tudo isso, Villegagnon perdeu o apoio e a proteção do almirante Coligny, que era o chefe de toda a armada francesa. Mais tarde, quando em 1560 os portugueses expulsaram Villegagnon e os outros, foi muito difícil para ele convencer as autoridades católicas da sua ortodoxia. Quem planta, colhe. Termino com algumas homenagens que foram feitas no tempo dos 500 anos de Calvino. No dia 24 de março, na Praça Reverendo Matatias Gomes dos Santos, em frente à Catedral, foi colocado um monumento escultórico alusivo aos 450 anos do primeiro culto reformado e da primeira Santa Ceia, representando uma réplica do monumento da Confessio Fluminensis, 9 de fevereiro de 1558, a primeira confissão de fé das Américas, que está localizada na ilha de Villegagnon, e pelo monumento representando a celebração da primeira Santa Ceia reformada, protestante e calvinista no Brasil e nas Américas, celebrada pelos dois pastores da época, reverendos Pierre Richier e Guillaume Chartier. A inauguração desses dois conjuntos escultóricos, da autoria de Joás Pereira dos Passos, um grande artista, contou com a presença do vice-presidente da República, José de Alencar, do senador Marcelo Crivella. Na base do monumento, bem junto da rampa de acesso à plataforma e a base da réplica do marco histórico, são marcas da genialidade do decorador Dr. Joaquim da Costa, membro também da Catedral. Por tudo isso e muito mais, quero mostrar-lhes o monumento que está em frente à Catedral. Convidá-los a visitar este monumento e a ver que o texto dessa confissão que nós lemos juntos está gravado ali em bronze no marco histórico. 15 de julho de 2009, celebramos 500 anos do nascimento de João Calvino. Presença do cônsul-geral da Suíça, no Rio de Janeiro, Roland Fischer,
e de sua esposa e outras autoridades. E agora, para quem ainda não conhece, este é o monumento. Quando a Marinha permitiu, com influência do nosso confrade, General Pedro de Araújo Braga, que quando compareceu na escola naval, o almirante fez as homenagens de general de exército que ele é. E foi tão emocionante que, embora o grupo não fosse muito grande, nós sentíamos que havia algo de místico naquele momento. O rosto do nosso confrade Pedro Braga brilhava e ele recebia com a elegância de um herdeiro dos huguenotes calvinistas, e ele é. Então nós aqui estamos vendo um elo entre o presente e aquele passado distante. Monumento aos 150 anos do primeiro culto reformado celebrado com Santa Ceia em 21 de março de 1557. Por tudo isso e muito mais, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.